Então, por exemplo, a nossa sociedade vive conforme paradigmas. E nós, internamente, como indivíduos, criamos também os nossos paradigmas. E isso não é muito difícil de entender. Se você olhar para algumas décadas atrás, o paradigma da sociedade era o casamento, a mulher tinha um padrão específico, o homem um padrão específico e a sociedade vivia aquele paradigma. Quem saía daquele paradigma era até rejeitado pela sociedade. Então, as leis eram formadas a partir desse paradigma. Então, eu me lembro até que no Código Penal tinha uma definição de mulher honesta. E mulher honesta não era a mulher que pagava suas contas, né? A mulher honesta era aquela que não traía o homem. Era uma definição clara. E hoje isso não existe. Se a gente olhar um tempo atrás, existiu o crime de adultério. Hoje não existe também. Então, isso é paradigma, isso é modelo, isso é padrão, é uma referência. Nós temos dentro de nós mesmos um padrão, um modelo, uma referência. A gente vai criando esse padrão e modelo desde que a gente começa a interpretar o que nós ouvimos. Desde que nós aprendemos a linguagem, a gente vai recebendo informações e vai criando os nossos paradigmas. Então, a língua que a gente fala, por exemplo, é um paradigma. A cultura em que a gente está imersa cria o nosso paradigma interno. Então, se dois irmãos gêmeos nascerem no Brasil, por exemplo, e eles se separam, um for adotado por uma família nos Estados Unidos e o outro fica aqui, esse que foi adotado por uma família nos Estados Unidos é uma família rica, o que fica no Brasil é uma família muito pobre. Não só a questão da riqueza de cada um deles, que é diferente, vai determinar o paradigma interno deles, como a cultura, como a língua, como a comida que cada um vai ingerir e como cada uma dessas famílias lida com a riqueza e com a prosperidade. Pode, inclusive, ser que esta criança que fique no Brasil prospere muito mais do que a criança que foi viver numa família rica nos Estados Unidos. Então, o paradigma não é determinado simplesmente pelo meio em que a pessoa está imersa. É por isso que a gente vê, por exemplo, crianças da mesma família que ficam no mesmo lugar também ter destinos diferentes. Crianças que nascem em favelas também criaram uma vida diferente. Para você entender que o paradigma não é só determinado pelo meio. Por isso que eu quis criar essa confusãozinha na sua cabeça de que a criança que foi para os Estados Unidos definitivamente e absolutamente será uma verdade, que ela vai ser mais rica. Não é isso. O paradigma é criado pela sua interpretação daquele meio, pela sua interpretação das circunstâncias, pela sua interpretação do que você ouve, do que as pessoas te tratam, ou seja, como ela transmite as emoções para você. Tudo isso, quando você interpreta de uma forma a seu benefício, você tem uma tendência a prosperar. Se você começa a se achar errado nesse contexto e colocar em você um peso de culpa, interpretar aquilo no sentido de criar a sua autoimagem, que vai dificultar a sua vida, então o paradigma que você criou, a interpretação dele, gera em você uma autoimagem distorcida que pode te levar a um prejuízo, a uma dificuldade de encontrar prosperidade. Então, é por isso que eu quero que você entenda que tanto o contexto que você nasceu, quanto como você interpreta esse contexto, é que é essencial para criar seu paradigma e, com isso, trazer sua autoimagem. Vou te dar um exemplo. Se você nasceu numa família muito rica, mas que o tempo todo, vamos imaginar que você é um irmão mais velho e desde cedo seu pai te coloca para trabalhar e isso, ao invés de te estimular, te causa revolta. Por quê? Porque você queria ficar brincando com seus colegas, porque você vê que todos os seus amigos ricos estão brincando, fazendo natação, jogando, criando um universo de atividades que eles contam essas brincadeiras para você e o universo deles e você não tem.
Então, você pode, olha, seu pai é rico, ele te pôs para trabalhar cedo, mas aquilo cria em você, ao invés de um estímulo, uma derrota. Então, você começa a se achar inadequado para o paradigma de uma cultura de riqueza, de trabalho, de prosperidade, de geração contínua de abundância. Você pode criar uma revolta em relação ao dinheiro. Agora vamos imaginar que você é uma garota dessa mesma família. E aí o seu pai já é um pai mais machista e acha que as garotas não têm que trabalhar, mas que tem que encontrar um outro homem numa família abastada e essa menina fica dentro de casa. Só que ao invés dela interpretar dessa forma, aceitar esta ideia do pai e da mãe, ela começa a prestar atenção em todas as conversas do pai com aquele filho e começa a aprender sobre negócio. E aí ela começa a criar um paradigma de que ela começa a dizer para si mesma: eu um dia vou surpreender o meu pai. Quem vai tomar conta dessa empresa sou eu. Quem vai fazer essa família progredir sou eu. Ela está interpretando um desejo do pai ao invés de raiva, aquilo está desafiando a ela. Então ela está criando dentro de si um estímulo, uma autoimagem de uma mulher que pode ser uma mulher de negócios. Então o paradigma é criado com uma combinação da cultura, do meio, do tipo de família que você nasce e da forma que você interpreta aquilo. E aí cria-se a sua autoimagem em correspondência àquela situação. Então, não significa que nascer numa família muito rica vai te levar a uma prosperidade. E nem que você nasceu numa família muito pobre. Aliás, a gente ouve inúmeras situações disso. Então, como é formada a sua autoimagem? Sua autoimagem é formada a partir de toda a interpretação que você tem a respeito das circunstâncias que você vive.